E agora, com grande alegria, iremos ouvir a palavra de Deus por mim, Deise Ribeiro, com uma mensagem edificante que veio direto do coração de Deus ao meu coração. Hoje, com o coração pulsando na graça divina, mergulharemos nas histórias inspiradoras das mulheres da Bíblia. Mais do que meros relatos, suas vidas são faróis que iluminam o nosso caminho, revelando a face multifacetada da fé e a constante presença de Deus em nossas jornadas. Como nós, essas mulheres enfrentaram desafios, cometeram erros e celebraram vitórias. Suas experiências, registradas nas Escrituras Sagradas, são um presente de Deus, um mapa que nos guia em direção à sabedoria e à santidade. Ele, em sua infinita sabedoria, sabia que precisaríamos de exemplos tangíveis, de histórias que ecoassem em nossos próprios corações para compreendermos e confiarmos em sua presença constante. O amor de Deus por nós é imensurável. Somos a menina dos seus olhos e Ele nos cerca com cuidado e proteção. Quando caminhamos em seus propósitos, encontramos segurança e fluidez em nossas vidas. No entanto, quando nos afastamos da fé e confiamos apenas em nossa própria razão, a jornada se torna árdua e complexa. Ao analisarmos a vida dessas mulheres, percebemos que nem todas as suas escolhas foram perfeitas. Elas também erraram, mas em cada momento a mão misericordiosa de Deus as amparou. Ele não se detém em nossos erros, mas nos abraça com a sua infinita misericórdia. Através do estudo de suas vidas, aprendemos lições valiosas sobre como viver em nosso tempo. A Bíblia, nosso manual de vida, narra experiências que nos ensinam sobre as consequências de nossas escolhas. Somos mulheres preciosas aos olhos de Deus e suas histórias nos mostram como trilhar o caminho da bênção. Hoje destacarei algumas destas mulheres, sabendo que suas histórias completas exigem mais tempo do que temos aqui. Convido vocês a se aprofundarem em suas vidas, buscando conhecimento e inspiração para se tornarem mulheres belas aos olhos de Deus. Primeiro irei falar sobre Dorcas, a discípula generosa. Atos 9, 36, 42. Dorcas, também conhecida como Tábita, era uma mulher de fé que vivia em Jope. Sua compaixão e generosidade a levaram a costurar roupas para os necessitados, demonstrando o amor de Cristo em ações concretas. O trecho de Atos 9, 36 a 42 conta a história de uma mulher chamada Tábita, também conhecida como Dorcas, que vivia em Jope. Ela era uma discípula que se dedicava a fazer boas obras e ajudar aos pobres. O texto descreve que Dorcas ficou doente e morreu. Os discípulos em Jope souberam que Pedro estava em Lida e enviaram 2 homens para pedir que ele fosse até lá. Eles o levaram para o quarto onde o corpo de Dorcas estava e mostraram a Pedro as roupas que ela havia feito enquanto estava viva. Pedro então mandou que todos saíssem do quarto e orou. Depois, ele se voltou para o corpo e disse: Tábita, levante-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a ajudou a levantar-se e chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. Este acontecimento tornou-se conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Esse trecho é um exemplo do poder de Deus manifestado através dos apóstolos, mostrando a capacidade de restaurar a vida e a importância das boas obras e da compaixão.
A história de Dorcas serve como testemunho do impacto positivo que uma vida dedicada ao serviço e à bondade pode ter na comunidade e na propagação da fé. A segunda mulher que iremos mencionar é Lídia, mulher de negócios. Está escrito em Atos 16, verso 11 ao 15. Lídia, uma comerciante de púrpura, foi a primeira convertida ao cristianismo na Europa. Sua fé a levou a abrir sua casa para Paulo e Silas, demonstrando hospitalidade e compromisso com o Evangelho. O trecho de Atos, capítulo 16, versos 11 ao 15, descreve a jornada de Paulo e seus companheiros de viagem de Troas até Filipos, na Macedônia. Resumo da passagem. Eles partiram de Troas, de navio, foram direto para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. De Neápolis foram para Filipos, que era a principal cidade daquela parte da Macedônia, e uma colônia romana. Eles permaneceram ali por alguns dias. No sábado saíram da cidade para perto do rio, onde costumava haver um lugar de oração. Sentaram-se, falaram com as mulheres que ali se reuniam. Uma das que ouvia era uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tira, vendedora de tecidos de púrpura, que temia a Deus. O Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atentasse nas coisas que Paulo dizia. Depois que ela e a sua casa foram batizados, ela os convidou, dizendo: Se me considerais fiel ao Senhor, vinde e ficai em minha casa. E os convenceu. Vamos para os pontos importantes da passagem. Paulo e sua equipe chegam em Filipos, uma cidade importante da região da Macedônia. Eles buscam um lugar de oração perto do rio, indicando a importância da comunhão e da oração para os primeiros cristãos. A passagem destaca a conversão de Lídia, uma mulher de negócio, que se tornou a primeira pessoa a ser batizada na Europa como resultado da pregação de Paulo. O versículo 14 enfatiza que foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem de Paulo. Isso ressalta a ação divina na conversão. Lídia demonstra hospitalidade ao convidar Paulo e seus companheiros para ficarem em sua casa, mostrando a prática da fé em ação. Vamos para o significado e implicações do texto. Esta passagem é significativa por vários motivos. Marca o início da pregação do Evangelho no continente europeu. Lídia é uma figura importante, mostrando o papel ativo das mulheres na propagação da fé e no estabelecimento das primeiras comunidades cristãs. Enfatiza que a conversão é um ato divino onde Deus abre o coração das pessoas para entenderem a mensagem do Evangelho, e a demonstração de hospitalidade por Lídia é um exemplo de como os crentes devem acolher os mensageiros do Evangelho. Em resumo, Atos, capítulo 16, verso 11 a 15, narra um momento crucial na expansão do cristianismo, com a chegada de Paulo a Filipos. A conversão de Lídia é o início da comunidade cristã naquela cidade. O próximo exemplo que citaremos é a vida da juíza Débora, mulher ousada e usada por Deus. Juízes 4, 5. Débora, profetisa e juíza, liderou Israel em um tempo de crise. Sua fé e coragem a capacitaram a guiar seu povo à vitória, demonstrando que Deus usa mulheres para realizar grandes feitos. O versículo de Juízes, capítulo 4, verso 5 diz: Ela se sentava debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas subiam até ela para que ela lhes desse uma resposta. Esse versículo faz parte do capítulo 4 do livro do Juiz, que narra a história de Débora, uma profetisa juíza em Israel.
Neste período, o povo de Israel estava sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, e o seu comandante Sísera. O versículo descreve a função de Débora como juíza em Israel. Ela exercia essa função sob uma palmeira, um local que se tornou um ponto de referência para o povo buscar julgamento e orientação. A menção de entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, fornece uma localização geográfica para a atuação de Débora. Ramá e Betel eram cidades importantes na região de Efraim. A frase "os israelitas subiam até ela para que ela lhes desse uma resposta" indica que Débora era acessível ao povo e que eles reconheciam sua autoridade e sabedoria em questões legais e espirituais. Eles buscavam nela orientação e julgamento. Esse versículo estabelece a autoridade e a posição de liderança de Débora em Israel. Ela não era apenas uma profetisa, mas também uma juíza que desempenhava um papel ativo na vida do povo. A descrição do local onde ela se sentava sugere um ambiente de justiça e discernimento. Em resumo, Juízes capítulo 4, verso 5, nos apresenta Débora como uma figura de autoridade acessível ao povo de Israel, que buscava nela orientação e julgamento. É um ponto crucial no início da história, preparando o cenário para o papel de Débora na libertação de Israel da opressão cananeia. Amadas irmãs, que a história de Dorcas, Lídia e Débora inspire vocês a viverem com fé, coragem e amor. Que vocês sejam mulheres que fazem a diferença em seu mundo, refletindo a beleza de Cristo em suas vidas.